Oi, queridos, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixa seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou trazer um assunto aqui para vocês, né, que é muito sério, é a respeito, sim, de vida sentimental, porque o Senhor tem me chamado, né, para esse propósito aqui nesse canal, compartilhando sobre vida eterna. Como vocês já sabem, meu nome é Márcia. Eu vou falar sobre: é possível perder a salvação na vida sentimental? É possível nós perdermos a nossa salvação? Sim, esse assunto eu vejo ele pouco falado. Na verdade, eu nunca vi pregar na igreja, né, sobre isso. Falam de perder a salvação, mas não falam que a vida sentimental está ligada diretamente com a salvação da nossa alma. Então eu vou falar sobre isso aqui, amém? Talvez eu tenha que tossir um pouquinho, mas eu acho que o vídeo vai sair aqui, tá, gente? Então, queridos, eu vou começar aqui falando das causas e também como não perder a salvação e o encontro que é feito por Deus e o encontro que a maioria das pessoas vivem aqui na Terra. Amém? Sejam bem-vindos ao canal. Quem ainda é novo, né? Mas quem, né, já conhece aqui as ministrações, sinta vontade, né? Ambos, né, que são novos no canal e aqueles que já são inscritos. E se você não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, porque muitas pessoas precisam dessa palavra, muitas pessoas têm dúvidas sobre a vida sentimental. Amém? É necessário que Deus ele levante pessoas, é necessário que a obra de Deus avance e nós, como ministros do Senhor, como está escrito em Isaías 61, devemos fazer a nossa parte. Então, quando você deixa seu like, quando você comenta, quando você compartilha, você ajuda o reino a avançar. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco neste momento, Pai, diante do Senhor, Pai, a minha vida, a vida de cada inscrito, Pai, que estará participando, Senhor, ouvindo, Pai, essa ministração, ó Deus, comentando, Senhor, interagindo, Senhor, ó Deus, que a bênção do Senhor, Pai, venha sobre essa alma, venha sobre esse irmão, venha sobre essa irmã, ó Deus, que o Espírito do Senhor convença cada um aqui, Pai, porque essa obra é do Senhor, Pai, não é de nós, mas do Senhor, para que não venhamos nos gloriar. Ó Senhor Deus, que toda arma forjada, que toda língua preparada em juízo caia por terra agora. Vai trabalhando, Pai, mentes, vai trabalhando corações, prepara, Pai, essas vidas para a eternidade. Sim, Pai, ó Deus, derrama sobre nós o Espírito do Senhor de sabedoria, de entendimento, de temor, de inteligência, Pai. Os 7 Espíritos de Deus, Pai, prescrito em Isaías 11:2, o Espírito da verdade, ó Pai, que nos ensinará todo o caminho a seguir. Ensine, Pai, a tua verdade, ensine a tua palavra, que caia por terra agora toda pedra de tropeço, todo espírito maligno do engano, eu repreendo agora. Maligno, pega tudo que é teu, saia dessa vida, saia deste lugar, que se estiver oprimindo essa pessoa, pega tudo que é teu, seja amordaçado, seja queimado agora, destruído em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, vai tirando agora, Pai, todo espírito de medo, toda confusão mental, ó Deus, eu repreendo pela autoridade do nome de Jesus, Pai. Não deixa essa pessoa confundida, Pai. Traz esclarecimento, traz conhecimento da
da verdade, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, eleva essa alma às coisas do alto, eleva no Senhor a palavra da verdade, a palavra de sabedoria. Aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos, ó Pai. Não deixa, Pai, essa vida confundida. Não deixa, Pai, os teus pequeninos se perderem. Aleluias, porque está escrito que as ovelhas de Cristo ouvem a tua voz e não serão confundidos. Orabá, sorecam, ela nasce. Ó Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor. Ó Deus, que esta alma, que esse irmão, que essa irmã sinta a presença do Senhor. Glória a Deus. Ó Deus, maravilhoso és. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, queridos. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Eu estava orando aqui, queridos. Eu não estava sentindo aqui nessa atmosfera. Não que eu não esteja, mas eu estava aqui sentindo os meus pensamentos como se eu estivesse sendo elevada. Eu não sei explicar isso, mas eu sinto que eu não estava aqui sentada, mas é como se eu estivesse num lugar alto, queridos. Que sobrenatural, surreal. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias, queridos. A gente tem que ser sim, sim ou não, não. Deus trabalha com pessoas assim, queridos, sinceras. Ou é ou não é. Quando é morno, Deus não trabalha, tá, queridos? Glória a Deus. Então, vamos aqui falar. Eu vou ver se eu coloco aqui, ó. Primeiramente, sobre os versículos, vamos lá. As causas. Eu vou falar da primeira causa para vocês. Amém? Então vamos lá, sem mais delongas. A primeira causa que eu quero falar para vocês é, voltando ao tema, para a gente não ficar perdido. Se é possível a gente perder a nossa salvação. Então, nós vamos entender o que é a salvação. Vamos lá. A salvação, queridos, é você aceitar o senhorio de Cristo na sua vida. Todos aqueles que nele creram, João 1,12, deram o quê? O poder, Deus o que? O tornou, o poder de Deus, é o Espírito que opera, Filho de Deus. Todos que receberam a Cristo em espírito, em verdade, com sinceridade de coração, Deus os fez filhos. Porém, para ser filhos, nós temos o quê? Que nos sujeitar à Bíblia. O que é a Bíblia? É Jesus. A Bíblia é a palavra. O Verbo se fez carne e entre nós habitou. Amém? Então, a salvação, ela é dada por Deus, ela é um processo feito na vida do crente, do cristão que crê, amém? Pela uma metanoia, mudança de mente. Ezequiel 36 vai falar de um espírito novo. Então Deus tira aquele coração de pedra, dá um coração de carne e o Espírito passa a habitar em nós, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, porque não crê em Deus. O mundo não crê em Deus. Eles creem na maioria no Deus Baal, o Deus do ventre. Só que o Deus que eu tenho conhecido, queridos, é o Deus vivo, é o Deus de toda a terra. Ele não é um Deus que vai dizer para você que você vai prosperar, que você vai ter bens aqui, amém? Que ele vai te elevar de cargo, que você vai conquistar coisas aqui terrenas. O Deus que dá coisas terrenas é o Baal, amém? Não que Deus não prospere, Deus prosperou muitos profetas, Deus prosperou Salomão, fez ele rico, prosperou Jó,
Abraão, amém? Só que Deus, ele visa uma descendência santa, bendita. A prosperidade, ela está mais diretamente ligada à família, né? A não faltar nada na sua vida, né? Que é quando diz falta, diz comer, beber e vestir. Amém? Esse é o Deus que é da Bíblia. Amém? O que os falsos profetas que vemos aí na mídia apresentam é o Deus Baal, é o feitiço, não é o Deus de toda a terra. O Deus de toda a terra é diferente, é a Bíblia. Por isso que ele nos deixou a palavra dele. Então, nós vamos entender que o Deus de toda a terra, ele não disse que a gente vai ser feliz com as coisas da carne. Amém? Nós vamos ser felizes com as coisas que ele vai dar. O Deus de toda a terra, nos diz o seguinte, que nada podeis receber se dos céus não for dado. Nada podeis receber o quê, Márcia? O encontro que eu falo aqui de almas. O encontro de almas, queridos, ele é do céu. O encontro que agrada a carne e os seus olhos, aquilo que satisfaz, que você, muitas vezes, né, até nós mesmos, pegamos versículos isolados, né, que as pessoas dizem, não, a Bíblia está escrito, então eu vou pegar esse versículo para me beneficiar. É diferente. O Deus de toda a terra fala, nada do céu nada podeis receber se dos céus não for dado. Então existe uma diferença. E quem está nos caminhos de Jesus não tem livre-arbítrio, tá, queridos? Quem diz livre-arbítrio é porque não teve um encontro verdadeiro com Deus. Porque livre-arbítrio é escolha. Deus não nos deu o direito de escolha. Porque no dia do juízo a gente não vai poder escolher. Exemplo, se vai para o céu ou, né, infelizmente, para o inferno. Não existe isso nos caminhos do Senhor. Isso não é autoritarismo. Isso não é, queridos, imposição de nada. É a verdade, é a palavra. A Bíblia fala, nada podeis receber se dos céus não for dado. Então, quando você pede ao Deus de toda a terra, que eu digo, não Baal, Deus que eu refuto aqui os deuses que eu refuto aqui da heresia, os espíritos dos enganos, do engano que eu refuto aqui. Eles dão, sim, o que os seus olhos agradam, mas o Deus de toda a terra fala que do céu, se Deus não der, queridos, não vai adiantar nada. Porque o que Deus dá sempre vai glorificar o nome dele. Então, a primeira causa que eu quero falar, que você vai, né, uma pessoa vai, Deus me livre, né, que você pode perder a salvação, que é o adultério. É Malaquias 2,15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava em espírito, e porque somente um? Não é que buscava descendência piedosa, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois eu detesto o divórcio, diz o Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Então, Deus está falando aqui, que eu já tenho essa ministração aqui, né? Isso é um segredo também de que Deus une almas, porque é algo do céu, não é da terra, porque não é falado aqui na terra, é algo que Deus, ele capacita pessoas para falar, queridos. Amém? Quando Deus fala, verso 15, não fez somente um, aqui está falando o homem e a mulher, ainda que se sobejava em espírito, aqui, alma. Quando alma tem a ver, espírito tem a ver com a alma da pessoa, a vida, né? E por que somente um? Porque não buscava uma descendência piedosa. Então a Bíblia fala, para que você seja fiel, que você guarde a aliança do casamento. Porque o Deus, queridos, de toda a terra, é o que vai pedir, Oséias 2,7. Né? Depois vocês meditam lá o que fala Oséias 2,7. É o que vai pedir
conta do seu primeiro esposo ou da sua primeira esposa. Amém? Ah, Márcia, mas não existe isso, né? É que você está falando. A exceção é o adultério. Ele me traiu. Ah, eu quase morri na mão dele. A Bíblia fala, queridos, lá em Romanos 7, que só em caso de viuvez. Amém? Viuvez. É isso que Deus me falou. Mas cabe aí, né, o líder que autorizou prestar conta com Deus. Amém? Porque a Bíblia está falando que o adultério, ele o quê? Não, a pessoa que adultera, ela não herdará o reino. Eu não sei nesse caso, mas por enquanto eu fico com o que a Bíblia ensina. Se Deus, né, vier me requerer, né, eu tiro aqui o que eu falei. Mas a Bíblia está falando que é o quê? Que é um só, uma só aliança, a aliança da mocidade. Olha o verso 15. E Deus está falando no verso 16 que ele detesta o divórcio e aquele que cobre de violência o seu vestido. Amém? Isso é muito forte. Quando fala vestido aqui, eu creio que é a sua veste de justiça, né? O seu corpo. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor, não seja infiel. Essa infidelidade aqui tem a ver com adultério e tem a ver com segundo casamento. Amém? Você pode perder a salvação. Porque Jesus, quando ele disse, em caso de adultério, os fariseus que falavam com ele, está lá em Mateus 19. Em Mateus 19 vai falar que Jesus disse que no princípio não foi assim. A exceção na lei de Moisés e no tempo de Moisés, porque Jesus está acima da lei de Moisés, fala isso, que no caso de adultério. Só que o adultério aqui, queridos, não sei se é adultério, vamos confirmar aqui agora, vamos ler na Bíblia. Não é adultério, queridos. A pessoa, ela corrijo, ela adultera quando ela, o que? Verso 9. Repúdio aqui também é divórcio, viu? Verso 8. Disse-lhe ele, Jesus, pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio, que é da carta de divórcio, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não se pôr por causa de infidelidade e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Amém? Tá vendo? Repudiar. Aqui Jesus, olha o que os fariseus falam. Aproximando alguns fariseus, o experimentaram, dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha para você ver o que eles falaram, qualquer motivo. Jesus, não tendes lido que o Criador fez homem e mulher? Deixará pai e mãe, serão uma só carne. O que é carne? Espírito, é alma. O que Deus ajuntou, o homem não separe. Tem alguns casos que vai falar de infidelidade. Aqui, vamos voltar lá para a gente fixar a aprendizagem. A não ser por causa de infidelidade. A não ser por causa de infidelidade. Tem pessoas que usam esse contexto aqui, né, falando, ele adulterou. Mas aqui Jesus está falando, olha o que Jesus responde. Olha o verso, olha o que Jesus fala. A não ser por causa de infidelidade, casar com outro comete adultério. Tá vendo? Aqui não está falando que você deve casar com outro. Jesus, em momento nenhum, aqui deu evasão para você ter um segundo casamento. Sabe por quê, queridos? Quando fala infidelidade, é para solteiro, fornicação. Tem muitos estudiosos que colocam o pecado de solteiro para o casado. O casado é o que? As pessoas que estão casadas, o homem e a mulher, é a aliança de sangue.
Amém? Por isso que eu tenho falado aqui no canal sobre o assunto de filhos, que a mulher gera o seu marido, que são filhos. Então, é muito sério. Olha os discípulos. Disseram os discípulos, se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Aí olha o verso 11. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem aceitar essa palavra, somente aqueles quem é dado. Amém? Então, queridos, o adultério ele é um pecado para a morte. E eu não estou falando de seita, sectarismo, mas o adultério ele é um pecado para a morte. Porque quando você entra em segundo casamento, infelizmente você se torna, adúltero. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 6 que os adúlteros não poderão herdar o reino dos céus. Infelizmente, tem muitos pastores em segundo casamento, líderes. Eu não falo de cristãos que estão no banco, mas eu estou falando de gente que está no púlpito e Deus revela. Amém? Então, tem muitos falsos profetas aí, que ouvem falsos profetas, adultera não somente espiritualmente, mas adultera com o próprio corpo. Amém? Falsos profetas que a gente vê aí do gospel, que põe a mão na cabeça e passa e transfere, o seu pecado para aquela pessoa, e a pessoa colhe isso no casamento dela. Olha como é que é sério você não deixar qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça. Amém? Não pode qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça, queridos. Eu acho que uma vez eu estava no culto, então o pastor pediu para eu pôr a mão na cabeça de uma irmã, mas eu não fui para expulsar demônio nem nada, para eu orar. Mas quando eu orei, ela caiu em lágrimas e caiu no Espírito Santo. Então, eu tenho muito temor de fazer isso, queridos. Apesar que eu já tive sonhos, Deus já me mostrou, eu pondo a mão nas cabeças das pessoas e libertando elas, Mas nesse caso, tem que estar muito em santidade, buscando ali, jejuando, Tem que ter uma vida assim. Então, as causas de você perder a salvação é o adultério e o segundo casamento, que é a carta de divórcio, que Jesus fala que essa palavra só é dada aqui, o verso 11. Jesus é a palavra. Eles disse, nem todos podem aceitar essa palavra, somente a que é dado. Então, olha que a palavra fala, de novo, se tal é a condição do homem, a mulher não deve casar. É isso que a Bíblia indica. Ela não vai falar para você casar de novo. Em nenhum momento Deus dá evasão para segundo casamento. E nem o caso de adultério, o que ensina a palavra? Quando você aprofunda no Espírito, é o perdão. Porque Deus diz que é um só. Aliança de sangue. Queridos, nenhum ser humano pode quebrar aliança de sangue. Toda aliança de sangue é imutável, a começar pela cruz que Jesus derramou o sangue dele lá. Então, quando você faz uma aliança de sangue, Deus sela aquela aliança no mundo espiritual. Quem vai quebrar a aliança que Deus fez no mundo espiritual? É muito sério. Então, você tem que ter uma aliança com Deus primeiro. Amém? Outra coisa, porque a gente tem pouco tempo. O livre-arbítrio é ensinado no mundo pela escolha, colocando a Deus na frente de algo que ele não fez. O tal, vamos voltar lá. Vamos lá, queridos. O livre-arbítrio, ensinado no mundo. Eu digo, queridos, que é do mundo, porque se você está nos caminhos de Jesus, não tem livre-arbítrio. Amém? Quando a gente está caminhando com Jesus, a Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, que nós nos tornamos escravos de Cristo. Então, não tem como servir a dois senhores. Ou você servirá a um ou a outro. Então, quando você serve a Jesus, nos tornamos escravos dele. Amém? Cativos à obediência dele. Não de servidão do pecado, mas agora no Espírito. Então, as pessoas que ensinam esses canais aí, eu escolhi esperar, vou sempre citar canal Sara Shiva, Não Morda a Maçã, que ensina namoro, a Bíblia não ensina isso, A Bíblia não ensina nada disso, tá, queridos? Isso daí é uma cultura humanista,
que entrou no evangelho de Cristo e adultera o evangelho de Jesus. Mas Jesus vai julgar os adúlteros. A Bíblia fala que muitos que vêm aqui falam: Márcia, você está julgando. Na reta justiça, eu estou usando a palavra de Deus. E queridos, quando eu venho trazer ministrações, queridos, eu peço a Deus primeiro. E a palavra, às vezes, ela incomoda assim, entre aspas. Deus fala muito comigo antes de eu trazer a palavra aqui. Eu tenho temor de trazer aqui, queridos. Não fui eu que escolhi, foi Deus que chamou. É Ele que capacita. Eu não tenho títulos de homens, queridos. Amém? Então, a Bíblia está falando, né? Vamos voltar lá. Voltando esses canais aí. Que fala que você pode escolher. Fala que, não, a Bíblia fala que você pode escolher a pessoa que te agrada. Aí você vê as características, já fiz muito isso lá na Bíblia. Essa pessoa é de Deus, essa pessoa é líder, ele é pastor. Não, mas Jesus, ele não visa isso. Quando você olha para Jesus, queridos, e o que ele fez por nós, ele se sujeitou à vontade do Pai. Ele em nenhum momento disse: seja feita a minha vontade. Ele disse, e ele sendo Deus, ele disse: seja feita a vontade de Deus. Ele não foi orgulhoso, ele sempre foi humilde. Ele esperou a resposta do Pai. Deus o ordenou você esperar, não é fazer o que você quer, porque a gente está num mundo caído, no mundo de trevas, que a gente tem que enfrentar muita batalha espiritual para ter entendimento, para poder chegar ao Senhor. Amém? A gente está num mundo que é contra Deus. Esse mundo odeia as coisas de Deus. Está lá em Romanos 3. Todos nasceram destituídos da glória de Deus. E quem deu crédito à nossa pregação, queridos? Quem dá crédito aqui? Só quem Deus chamou mesmo, queridos. Quem comenta aqui no meu canal, quem curte, é só quem Deus chamou. Igual os discípulos que Jesus, chamou. Só quem Deus deu mesmo. Amém? Outra coisa, aqui eu falo das causas de perder a salvação, E a vida sentimental, queridos, ela é desde o princípio. A vida sentimental, ela foi criada no 2º capítulo de Gênesis, quando Deus disse que não é bom que o homem ficasse só. Então, quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, é que ele o quê? Prepararia uma mulher. Quando fala preparar uma mulher, é porque a mulher, ela precisa, ser lapidada. Foi a mulher que aceitou o fruto da serpente. Amém? Então, Deus, ele deu uma sentença ali no Éden. E qual foi a sentença, Márcia? Que com dores terá filhos, vida de casada. Não é só filhos no ventre, é o marido, queridos. A revelação é essa também, para você ter filhos, tá dando problema aqui, para você, voltando, para você ter filhos, você precisa de um marido, amém? Uma aliança de sangue. Então, Deus, ele prepararia uma mulher idônea, semelhante, compatível para o propósito dele na terra. Tá entendendo? Então, ali, a proposta de salvação, ela disse que a mulher, ela vai ter dores, ela vai ter que gerar a promessa, igual Ana, porque visa salvar, queridos. Amém? Então, quando a gente não entrega a nossa vida completamente para Jesus nessa área, quando você não deixa Deus te lapidar, quando você não deixa Deus falar não contigo, você se distancia e você fica parado e rodando no deserto. Mas se você deixar Deus te lapidar, passar pelo processo, mulher principalmente,
com certeza Deus apressará o seu encontro, porque Ele tem pressa que você chegue ao conhecimento dele. Mas caso contrário, muitos morrem no deserto. Morre espiritualmente, porque primeiro é o espiritual. Amém? Morre espiritualmente e depois morre carnalmente, no seio, no físico. Então, é muito profundo quando Deus ele diz que Ele prepararia uma mulher. Nós temos que ter mulheres, eu digo, né? Nós temos que ter esse desejo de Deus nos preparar. Antes de eu conhecer o ministério que eu apoio, Estandarte do Amor, Deus já tinha colocado no meu coração o desejo de ser uma mulher virtuosa. Amém? Deus colocou em 2018, eu comecei a postar vídeos aqui, né? Teve um levante terrível. Mas Deus colocou no meu coração. É o Espírito que nos convence, porque existe, queridos, algo que acontece no mundo. A sensualidade também no meio cristão. E vemos aí os escândalos. Então, muitas mulheres estão também dentro da igreja com espírito sensual. E Deus, ele tira o espírito da sensualidade e coloca de sabedoria. Não existe sedução. Não existe estratégias. Eu não sei, queridos, porque Deus tem tirado isso da minha mente. Eu não lembro dos Baalins, está lá em Oséias 2. Eles não vêm mais em minha memória. Não sei se chama estratégia de sedução, o sim ou não, como seduzir um homem. Eu acho que tem vários tipos de estratégias psicológicas e humanas, né? Vocês veem aí. E hoje eu desconheço, queridos, porque o Senhor ele vai nos tirando dessas coisas, né? Quando Deus ele vai trabalhando. Então, para terminar aqui, é possível perder a salvação, né? E eu vou falar aqui, deixa eu ver o tempo, como não perder a salvação. Amém? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para não perder a salvação é esperar em Deus. Amém? Vamos meditar. Verso 1. Vamos lá. Vou consertar aqui. Olha o que a Bíblia fala. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, aqui o salmista, ele ora, né? Um tempo de, eu creio, de tribulação, porque quando você medita os outros versículos, você observa, você grifa ali, né? Você vê, né? Ali a destruição, né? Porque é o verso 2. Me tirou de uma cova de destruição, do charco de lodo. O que é lodo? Pecado. Pôs os meus pés sobre a rocha. Rocha relaciona com Cristo. Firmou os meus passos, o meu coração. Então, a Bíblia fala que quando você espera com paciência nele, quando você deixa ele trabalhar o tempo dele, ele vai te honrar. Então, para não perder a salvação, espere, primeiro ponto, com paciência no Senhor. Amém? Outro versículo que vamos ler. Outro tópico, que vamos meditar. Gerando o filho nas orações e jejuns. Vamos pegar um versículo aqui para meditar. Miqueias capítulo 4, verso 10. Sofre dores e trabalha, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo. Olha que interessante, para as mulheres de Jerusalém, campo Boaz. E virás até a Babilônia, porque Deus ele fez José, exemplo do Egito, crescer na terra da sua aflição, e fez também Daniel ali, né, enfrentar os leões, né, enfrentar Nabucodonosor na Babilônia. Continuando, ali porém serás livrada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Então o Senhor nos chama para sofrer as dores do processo, né? Porque todo o processo de Deus inclui dor.
Lá em Filipenses 1:29 fala que a gente não foi chamado só a crer em Cristo, mas a padecer dos sofrimentos dele. Então, quem se torna servo de Cristo também vai sofrer nesse mundo, queridos. Vai sofrer escárnio, vai sofrer zombaria, porque vai falar que você tá velha, que você tá sozinha. Gente, eu acho muito engraçado, queridos, quando as pessoas elas até pensam nisso a respeito de nós que esperamos no Senhor. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente fala assim, a gente vê outra coisa. Porque a vida ela é espiritual. Porque o que é espiritual, se você tá ali florescendo, é de dentro para fora, queridos, não é de fora para dentro. Muitos podem ver você estéril, mas no mundo espiritual você está gerando. Muitos podem ver você ali, não, é sozinha, mas no mundo espiritual você está na frente da multidão. Queridos, eu não conto muitos sonhos no canal por causa do espírito da inveja. Infelizmente existe. A gente está num mundo cheio de trevas, cheio de demônios, queridos. A gente está no mundo sendo observado. Eu não sinto, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Uma vez eu sofri um ataque de Lilith, que está lá no Salmo 91:3 e verso 5 também, que uma mulher me olhava e me intimidava. E eu falava, está repreendido. Não, eu falava, maligno, pega tudo que é teu e sai em nome de Jesus. E na hora eu acordei. Então, queridos, o mundo espiritual nos observa, mas a gente com a espada de fogo aqui, palavra de Deus, repreendemos. Amém? Então, sofre dores e trabalha. Quando fala sofre dores, aceita o processo, aceita a lapidação, deixa Deus soprar os 4 ventos. Eu tenho estudo aqui no canal, vento norte, vento sul, vento oeste, vento leste. Como é que Deus trabalha esses ventos? Está na playlist Esperando no Senhor. Playlist Esperando no Senhor. Veja lá, amém? Como Deus trabalha esses 4 ventos na vida sentimental. Não vou explicar aqui para não ficar grande. Como as que está de parto. Então chore pela essa alma. Sofre dores. Amém? Porque Deus vai te tirar da cidade. Cidade fala também de impiedade. Cidade fala de Babilônia. Cidade fala de costumes do mundo. Cidade fala daquilo que não se atenta para as coisas do céu. Cidade fala disso. Campo não. Campo fala de trabalho. Campo fala de paciência. Campo fala de observar. Campo fala de processo. Campo fala de você olhar para o alto e ver que o seu socorro vem do Senhor. E olha que da cabeça até os braços eu estou arrepiando. Deus está falando, queridos. Serás livrada, como Ruth trabalhou no campo. Amém? Outra coisa, deixa Deus fazer o encontro. Vamos meditar aqui na palavra. Provérbios 30, 18 e 19. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a virgem. Amém? Então, aqui, Deus ele faz o encontro. Isso daqui não é entendido pelos homens, mas Deus ele faz. Jeremias 31, 22. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Pois o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher protege um varão, o cercará. Como? Orações, jejum, sofre dores. Amém? Deus ele criou uma estratégia. Então a vida sentimental ela é regida por estratégia. Igual Josué. Quando ele tomou posse da terra, Deus deu estratégia para ele entrar ali. Não foi de repente que ele entrou na terra. Primeiro ele cercou os muros na madrugada.
Amém? Cercando como? Ele enviou o primeiro espia, depois de madrugada ele levantou, teve uns 7 dias ou 6 dias ali antes de tomar posse, né? Depois saquear tudo, queridos. Isso tem a ver com pecado, tirar os estranhos da terra ali, né? Da sua terra, né? Do seu varão. Então, até quando você andará errante? Está lá em Cantares 1:7, né? Que você não ande errante no rebanho de outros companheiros. Dizemos ao Senhor, onde anda quem ama a minha alma. Então a gente tem que pedir ao Senhor, eu não quero mais andar errante, eu só quero aquele a quem ama a minha alma. Amém? Glória a Deus, estamos terminando, tá, queridos? Está dando 40 minutos já. Então nós temos que deixar Deus fazer um encontro, né? Porque Ele criou algo na terra. Ó, verso 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Amém? Então, queridos, Deus, Ele fala, 25, eu saciarei a alma cansada e fartarei a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei, o meu sono foi doce para mim. Tá vendo? Verso 27, eis que vem dias, diz o Senhor, que semearei de homens e de animais a casa de Israel, a terra de Judá. Quando fala aqui de homens e animais, é descendência, famílias, vida matrimonial. Esse é o projeto de Deus para toda a humanidade, queridos, porque Ele disse que quando fizesse um homem e uma mulher, multiplicai a terra. Amém? Deus é fiel. E Ele está falando que esses dias vai vir. E Deus tem uma promessa aqui de restauração, que Ele vai acabar o nosso cativeiro. Porque muitas podem perguntar, que cativeiro é esse? Porque pode ser que a sua alma gêmea, ela esteja no cativeiro. E Deus vai o quê? Te usar para resgatar a sua alma do cativeiro. A sua alma gêmea. Quem ama a sua alma. Quando eu falo alma gêmea, quem ama a sua alma. Cantares capítulo 3. De noite no meu leito eu busquei a quem ama minha alma. Quem vai pensar num filho, exemplo, mulher aqui no mundo físico, é a mãe. É aquela que gera. A estranha não vai pensar no filho de madrugada. Não vai pensar no filho. Não vai acordar para amamentar. Exemplo, uma criança que está pequena. Ela não vai despertar, vai deixar lá dormindo, mas a mãe não. Será que meu filho está bem? Então a mãe ali, que tem um filho, eu creio que quando eu tiver, eu vou despertar de madrugada, vou ver, será que ele está dormindo bem? Eu vou ali olhar, vou observar, vou cercar os muros, Arabá, Xerecã, Telaná. Amém? Quem pode fazer isso? Só a mãe. Amém? Só quem gera, porque com dores terá filhos, vida de casada, seu marido. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Então aqui, eu falo como não perder a salvação. Então eu falei de as causas e o que fazer para não perder a salvação. Então vamos repetir, porque eu vou finalizar com outra palavra. As causas, adultério, né, para você perder a salvação na vida sentimental. Acontece isso, na verdade, com adultério, segundo casamento e o livre-arbítrio. São 3 pontos chaves. E como não perder? Esperando em Deus, gerando o filho e deixando Deus fazer o encontro. Amém? 3 pontos para cada um e vou falar de 2 pontos, amém? Para testificação. O encontro feito por Deus visa a salvação, porque Ele deseja uma descendência santa. Foi o que meditamos no início, Malaquias 2:15. Então, queridos, também aprendemos na introdução que o encontro do céu, ele não é diferente do encontro da terra. O que é o encontro do céu? Aquilo que não agrada os seus olhos. É aquilo que vai satisfazer a sua alma e aquilo que traz paz à sua alma. Amém? O encontro da terra é aquilo que satisfaz não a sua alma, mas satisfaz a sua carne. Queridos, entenda, mulheres principalmente que assistem aqui, né, o canal.
quando Deus ele visa algo que salva, né? Porque Jesus ele morreu na cruz para as almas, para salvar a nossa alma do pecado. Não foi uma vontade carnal, não foi um alívio da nossa carne. Ele não facilitou isso, porque a alma da Sulamita, a Sulamita desejava o quê? O amado da alma. Então, quando fala alma, é do céu, porque no dia do juízo, o que vai ser condenado é a sua alma. O seu espírito volta para Deus, mas é a sua alma. Está lá em Apocalipse 20 ou 21. Então, o que vai ser condenado? Ou vai ser o quê? Julgado, né? Vamos falar julgado, porque condenado não. É pesado, mas também vai acontecer isso. É a alma. Ou a nossa alma, ela vai para o céu ou para o inferno. Tem que falar rasgado, queridos. Não tem como amaciar, é palavra. Então, quando Deus faz um encontro de alma, não tem a ver com as coisas do mundo. Não é para aliviar a carne. É para aliviar, querido. Não é para aliviar, na verdade, nada. É para satisfazer a alma cansada. Porque Sulamita, ela foi um lírio. Tá lá em Cantares. Olha, Salomão, que é o noivo, ele disse que ele era um lírio. Que ela era vários tipos de plantas medicinais. Por isso que tem a ver com salvação, porque Jesus salva almas, não carne. Quem trabalha para a carne, queridos, e faz união de carne, Satanás, é Satanás. A gente não serve ele, a gente serve a Jesus. É o maligno que trabalha para a carne. Entenda isso, queridos, que eu já vi a serpente. Não é bonita, não, é feia, é terrível. Ele não me viu, eu vi assim, mas essa serpente, eu creio que não foi totalmente, mas acho que foi uma das hierarquias ali do topo no mundo, no espiritual do mar, e está repreendido em nome de Jesus. Não queira ver essas coisas. Então, entenda que o encontro de alma não é para agradar o olho, não é para agradar a sua carne, é para a alma. Se for para agradar, é a sua alma. Porque Deus satisfaz a alma cansada. Uma alma vai o quê? Tornar o propósito de Deus visível. Isso que Deus visa. Não é a nossa vontade, é a de Deus. O encontro de carne, não. Outra coisa que eu quero citar para finalizar. O encontro de carne, que é o encontro de pele do mundo, até no gospel, que ensina, a Sarah Shiva ensina, né? Que o homem prepara a mulher. Tem até um vídeo aqui no meu canal, que ela fala que o homem, porque ela arrasta multidões, e tem que citar, porque estão perdidas lá. Tem gente lá que quer Jesus. Esse encontro de pele, que é de carne, eu quero uma pessoa assim, é Baal, queridos, é o Deus da terra, não é o Deus de toda a terra, é o Deus da terra, coisas aqui temporárias. Esse Deus que prega na mídia, ele não tem guerra espiritual. Outra coisa, Jesus ele enfrentou uma grande batalha espiritual na cruz, quando o quê? Consumou a vontade do Pai. Quando você consuma a vontade do Pai, tem guerra, muito levante. O da carne não, como você escolhe, não existe a guerra. Então, Márcia, como eu vou saber o encontro do céu, que é o de alma, o encontro da terra, que é de carne, quando existe a batalha espiritual? O levante é terrível. O inimigo, ele levanta mesmo, porque ele não quer que a vontade de Deus se cumpra, porque foi com Jesus. Então, a diferença vai te cansar, muitas vezes você vai querer desistir, mas se você permanecer, você será salvo. Por isso que a Bíblia fala, existe a salvação até no dia do juízo. Essa salvação, que se você perseverar na vontade de Deus. Amém? Então, o encontro de carne, ele faz isso. Ele não tem batalha espiritual. O inimigo, ele não vai te atrapalhar, pelo contrário. Ele te oferece o banquete e no final, destruição, morte, perca de salvação. Esse assunto é seríssimo. Uma guerra no mundo espiritual
foi travada, mas Jesus já venceu essa batalha. Aleluias. Amém? Igual eu citei no início. Então, pessoal, deixa eu ver o tempo aqui. Eu vou finalizar esse vídeo, amém? Eu consegui falar tudo aqui que precisava. O Espírito Santo foi dando os versículos e eu fui anotando, amém? Eu anotei aqui. Deus foi falando a palavra desde cedo, né, que eu tô para postar esse vídeo. Então nós entendemos como as pessoas perdem a salvação na vida sentimental. Vamos pensar o seguinte, refletir que Deus ele sempre vai de alguma forma glorificar o nome dele. Vida sentimental não é para glorificar a nossa vontade, é para glorificar a Deus. A sua vida tem que glorificar a Deus. A partir do momento que entregamos a vida para Jesus, perdemos as coisas desse mundo. Amém? Perdemos banquetes encontros de pele aqui e de carne. Fica na paz do Senhor Jesus. Se não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo.